talento, motivação. Tudo isso acaba em algum momento. E o que você precisa para ter consistência é isso aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo. Começar animado, parar quando fica difícil, ou se culpar por falta de disciplina. Isso tudo é porque você não conhece o motivo disso. É seu cérebro, ele precisa de um tempo para fazer o que na psicologia, na neurociência se chama de neuroplasticidade. Porque seu cérebro demora para entender que você está fazendo uma nova atividade e se acostumando com ela. E a neuroplasticidade, todos são capazes de fazer, eu, você, qualquer um. Mas o que a gente demora para entender é que ela não acontece do dia para a noite. Ela demora. E por isso que criar constância de algo é tão difícil. Me chamo Eduardo, sou estudante de psicologia e esse canal é para desenvolvimento pessoal. Agora eu acho que seria bom quebrar algumas crenças. Não é preguiça e nem falta de vontade. É o que a gente chama, o que o nosso cérebro tem de querer facilitar as coisas. Então, ele quer economizar sempre energia. Por isso que ele trabalha com a lei do mínimo esforço. Porque é muito mais fácil você fazer uma coisa que você já está acostumado a fazer do que você fazer uma coisa nova. É por isso que é tão difícil ter consistência em novos hábitos e parar com os antigos. Porque seu cérebro já está acostumado, ele já faz isso no automático. O que a gente tem que fazer para ter neuroplasticidade é você criar novos caminhos, novos caminhos neurais no seu cérebro para fazer essas atividades novas. Mas consistência não é fazer muito em um dia, fazer pouco no outro. O jeito mais fácil de você criar consistência é faz um pouco daquela nova atividade que você quer todo dia. Mesmo que você esteja cansado, um pouco você sabe que você vai conseguir. Isso evita que seu cérebro mostre, fique falando, você não consegue, ou outras coisas como, você tá com um problema de confiança, e você tá fazendo isso, você evita esses problemas de autoconfiança que você tem em você de, eu não consigo. Não é que você não consegue, é que seu cérebro sempre vai escolher uma coisa mais fácil. Começar uma nova coisa, começar uma atividade nova nunca é fácil. Então, é uma coisa que a gente tem que ter ciência. Que o nosso cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil, caminhos neurais que já foram fortificados. Então, é isso que a gente tem que fazer, criar novos e fortificando eles aos poucos. Então, para fazer isso com mais facilidade, você faz aquela atividade todo dia um pouco, e aí você vai começando aos pouquinhos a fazer ele de forma automática, que é isso que seu cérebro quer. Fazer algo de forma automática sem prejuízo. Eu vou falar de 3 pilares que podem te ajudar nisso. Um é a neuroplasticidade, que eu acabei de relatar, né, de explicar um pouco ela. Mas o erro que muitos cometem quando estão tentando desenvolver a neuroplasticidade, né, é você fazer algo novo, você aprender algo novo, tudo isso gera neuroplasticidade. É você esperar a motivação para aquilo. Você não pode ficar esperando a motivação, porque ela pode demorar muito para vir, muito para acontecer. Porque dependendo do que você for fazer, às vezes você acordar muito motivado num dia, no outro nem tanto. Vou dar o exemplo da academia. Acho que alguém já tentou iniciar na academia, então eu acho que fica bem claro para todos que você já começou nela uma vez, aí
fazer o treino que você não tá acostumado, seu corpo fica cansado, fica doendo, e aí no outro dia você já não vai mais na academia. Isso é porque você foi pela motivação de eu quero mudar meu corpo. Só que aí no outro dia você acorda dolorido porque você não teve um repouso, você não, você não cuidou do seu corpo depois do treino. Então ele vai estar mais dolorido e por ser uma atividade nova que você não está acostumado, o seu corpo não vai se recuperar tão rápido. E aí a pessoa vê e ela fala assim, tá, então hoje eu não vou treinar, amanhã eu vou treinar. Ela fica, eu não vou treinar porque... ele começa a arrumar desculpa, porque seu cérebro não tá motivado para aquilo. E aí ele vai começar a arrumar desculpa. E o erro, o erro é esse, você esperar a motivação para criar consistência. Você não vai conseguir criar nenhum pouco de consistência se você só fizer os vídeos, só for treinar quando estiver motivado. É igual pra ser bem honesto, né? Eu tô fazendo esse vídeo agora, esse horário, porque eu sei que eu preciso manter o canal ativo, eu preciso focar nele. Eu preciso criar uma constância nele até ele, até para ele dar certo. Porque o YouTube responde a consistência. Então, mesmo não motivado, mesmo às vezes eu não querendo, eu acordo e falo, tenho que gravar esse vídeo, tal horário, e o máximo que eu faço é, tipo, tá, esse horário eu não consegui, mais tarde eu vou fazer, então. Eu tento fazer mesmo que eu esteja com sono. Por isso que muitas vezes vocês podem acabar me vendo, às vezes com sono, porque eu chego do trabalho, ou eu faço o vídeo ou antes do trabalho, ou quando eu chego do trabalho. Então, mas mesmo assim eu tento gravar isso pra vocês. Porque eu sei que isso pode ajudar alguém que esteja ouvindo. O princípio do menor esforço, agora, é o segundo pilar. E eu diria que eu já falei um pouco dele, mas o erro que as pessoas só cometem nele, né? Que o erro da neuroplasticidade é a motivação. Nele, no caso, o erro seria que o criar um hábito é difícil. Então, a pessoa, às vezes, o cérebro dela faz o quê? E a versão mínima é o hábito, né? Que eu estava dizendo, é o erro dele é você querer fazer várias vezes. E aí, como seu cérebro tem a questão de querer economizar energia, ele vai fazer o quê? Lei do mínimo esforço, né? O que ele já fez, o que já está consolidado nele, o que ele já faz automaticamente, ele vai dar preferência em vez de um novo hábito. Então, em vez de você fazer um hábito, você quer desenvolver esse hábito de uma vez, em vez de você fazer ele de uma vez só, você faz ele aos pouquinhos, que isso vai gerar consistência para você e você vai conseguir criar esse novo hábito e meio que burlar essa regra, essa lei do seu cérebro de mínimo esforço, porque ele vai perceber que com um certo tempo isso vai também se tornar automático para ele. E o terceiro pilar seria a questão do ambiente, né? Porque você não vai conseguir fazer certas coisas em um ambiente bagunçado, porque você precisa de foco. Vou dar o exemplo de estudo, por exemplo. Você quer estudar para a prova, só que seu quarto ou onde você prefere estudar está tudo bagunçado. O ideal seria que você arrumasse o ambiente inteiro para deixar ele limpo, sem distrações, e pegasse e começasse a estudar. Então o ambiente influencia muito. E um ambiente às vezes desorganizado ou que tem muita coisa ali que você possa fazer que seja mais interessante do que essa nova atividade, vai te chamar atenção mais do que aquilo. E aí você não vai conseguir fazer, não é nem por questão de você não conseguir, é por questão do seu cérebro falar,
olha, vamos desistir de fazer essa coisa nova e vamos ir lá mexer no celular, que é mais legal. Então, assim, eh, cuide do seu ambiente quando você quiser fazer uma nova atividade, que isso também pode ajudar. E eu vou deixar uma estratégia que você pode fazer, que eu gosto de gamificar as coisas que eu vou fazer, porque fica mais, eu pareço que eu consigo seguir mais fácil, porque eu não vejo que é uma habilidade nova que eu quero ter, é só uma coisa que eu tô fazendo, então eu gosto de gamificar as coisas. Escolha uma habilidade que você queira desenvolver e pegue ela por 7 dias e faça ela todo dia um pouquinho. Você vai ver que nessa primeira semana, né, vai ser um pouquinho difícil. E aí você vai fazendo isso durante as outras semanas. Mas sem negociação. Quando você fizer isso por 28 dias, às vezes até menos, dependendo do hábito, né? De quão desafiador ele é pra você, ele já vai estar meio que consolidado. Você já vai ter deixado aquela habilidade com uma neuroplasticidade, com um novo caminho bem consolidado, suficiente para você fazer quase ele automaticamente. Mas o prazo, né, que se tem na ciência é de 28 dias, mas eu já vi muitos estudos atuais que falam que em 14, 15 dias também dá para fazer, mas isso, pelo menos pelo que eu percebi, pode ser pela dificuldade que você tem aquele novo hábito. E agora, se esse vídeo te ajudou, se você chegou até aqui, é porque talvez esse canal tenha outras coisas que você também vai querer ver ou que goste. Então, se inscreva, compartilhe e deixe o like e comenta outras coisas que vocês querem que eu traga aqui para vocês.